Bem, dá para lermos juntos só esse verso? O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Amados, eu queria conversar com vocês, nesses minutos seguintes, sobre o seguinte tema: desviados dentro da igreja. Desviados, mas dentro da igreja. Porque a gente tem na nossa cabeça, e é natural, também tenho na minha, que alguém que desviado está, é porque está fora, jamais dentro. Mas é possível, e acredite no que eu estou te dizendo, alguém está desviado dentro. O senhor pode provar? Posso. O senhor tem exemplo? Tenho. Cito 2. Eu vou citar para você, a começar a conversa, Eli. Não sei se é esse que você estava lembrando, Lenilson. O sacerdote. Eli era sacerdote. Lembra lá? 1 Samuel, conta a história dele. Era sacerdote, portanto ministrava no altar, mas Eli perdeu Deus no altar. Tão perto, mas tão longe. E não só se perdeu, como perdeu os filhos, Ofni e Finéias. Os filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial. Não sei se você lembra disso. Eu vou te dar o segundo exemplo. Esse é possível que você tenha se lembrado. Os filhos do pai daquela parábola do filho pródigo. Por que eu disse no plural? Eu disse os filhos, eu não disse o filho. Porque aquela parábola fala de um pai que tinha 2 filhos, um sai, portanto ele se perde fora. O outro fica, mas perdido também dentro de casa. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso estar perdido dentro da igreja? Posso, estou dizendo. Eu posso estar perdido dentro da minha casa? Posso, dentro de casa. Você lembra daquela mulher que perdeu as dracmas? Onde que ela perdeu a dracma? Ela perdeu a dracma dentro de casa. Ela varreu a casa, não foi fora de casa, é dentro de casa que se perde. Pois é. Eu estou dizendo isso, amados, de introdução, mas eu queria dizer também um segundo plano introdutoriamente. Escute-me. Quando a Bíblia fala de conversão é algo que só pecador pode ter. Conversão é algo específico para pecadores. Conversão não é para anjo. Conversão é para pecador. É para eu, para você, para nós. A conversão compreende todo o nosso ser, vontade, intelecto e emoções. Quando Deus converte uma pessoa, Ele converte esta pessoa integralmente, inteiramente. Portanto, a conversão compreende todo ele, todo o ser dele. Não é uma parte, é completo. Eu poderia dizer para você que a conversão é um giro de 180 graus. Dos 360 graus eu rodo e fico onde estava. 180 graus eu rodo e paro aqui. Conversão é isto. Conversão é, eu estava indo para o inferno, achando que estava indo para o céu. Eu estava indo para lá, mas de repente, por amor, por graça, Deus me convoca, Deus me chama, e eu indo para o inferno, eu ouço a voz de Deus, Alexandre, e eu volto para Deus, e Ele desvenda os meus olhos, e agora eu posso contemplá-lo. Agora eu posso ver, e eu digo: Senhor, eu estava achando que eu estava indo para o céu, mas eu estava perdido. Obrigado por me fazer ver aquilo que eu não via. Conversão, uma mudança de pensamento, de intelecto, de emoção, de vontade, uma mudança completa, radical. O problema é que, quando Deus nos converte, não significa que na jornada até a nossa morte, a gente não possa se desviar. O que eu estou dizendo como desviar? Desviar não é perder a conversão. Porque uma vez salvo, complete.
salvo para sempre. Uma vez que Deus te salvou, você vai para o céu. E por que você vai para o céu? Porque eu sou bonzinho, pastor. É porque eu sou suficiente para me manter no caminho. Não, não. Você vai para o céu porque a obra de Cristo é eficaz. Por quem Cristo morreu de verdade. Então o Senhor Jesus não morreu por alguém em vão. Ele não morreu por Alexandre, e o Alexandre falou assim: não quero não. Pois é, Cristo foi à cruz e morreu por mim em vão. Bom, nenhuma obra de Cristo é em vão. Toda obra de Cristo é eficaz, é perfeita e é plena. Portanto, uma vez que Ele me salvou, eu estou salvo. Agora tem um problema, que eu preciso de entender. É que depois de convertido, eu estou numa rota, eu estou num caminho, e que porque há em mim desejos carnais ainda, porque o velho homem continua em mim, o velho homem continua em você, a velha mulher continua em você, eu às vezes sou tentado a sair desse caminho, e às vezes saio, às vezes obedeço a minha tentação, a sedução, e às vezes eu estou indo em direção a Deus, mas eu desvirtuei, eu vou para outro caminho, e aí o Espírito de Deus funciona como um GPS na nossa existência, né? Quem já usou GPS em carro sabe, você programa lá, eu quero ir para Belo Horizonte, você está indo para Belo Horizonte, chega em Jequitibá, se você não for para a direita, para Manhumirim, para ir para BH, você pegar sentido Carangola, o GPS vai mandar você voltar e tomar a rota certa. O Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que Ele vai nos levar a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos conduz de novo ao caminho. Então, Ele não me deixa me perder. Ele não deixa você e eu perdermos aquilo que Cristo alcançou na cruz do Calvário. Pois é. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque a gente enfrenta obstáculos na vida. E eu tenho visto muitos crentes que passaram pela igreja e saíram dela. Muitos crentes que estão na igreja, mas desconectados dela. Não sei se você está conseguindo me compreender. Tem gente que passou e está fora, que a gente chama de desigrejado. Tem gente que continua nela, mas embora corporalmente presente, ele pode estar desigrejado. Embora aqui no hall de membros, embora eu frequentando, fazendo coisas que os crentes fazem, eu posso estar perdido, eu posso estar desviado. Pastor, pois é, qual que é os dados do Brasil? São alarmantes, isso eu digo antes da pandemia. Eu não tenho os dados ainda pós-pandemia, né? Porque isso é muito recente, não se tem ainda. Mas antes da pandemia, diziam que no Brasil nós tínhamos mais de 4 milhões de pessoas desigrejadas. 4 milhões, não é 4 pessoas não. 4 milhões de pessoas desigrejadas, que são pessoas que passaram pela igreja, saíram da igreja e dizem, não volto mais na igreja. Por alguma razão, ficaram magoadas, chateadas, enfim, mas saíram e não voltam mais, pelo menos defendem isso. Só que esse dado não revela quem está na igreja, mas está desconectado dela. Quem está dentro, mas está perdido. Esse dado não fala, porque aqui é fórum íntimo, é algo que só Deus sabe da minha vida e da sua vida. Eli, por exemplo, as pessoas o tinham como sacerdote, mas diante de Deus estava perdido. Os filhos daquele pai, que um se perdeu fora e o outro dentro, o filho que achou que estava dentro, ele achou que não estava perdido, mas estava perdido. O que saiu só se deu conta de que estava perdido quando foi lá desejar comer comida de porco. Aí que ele caiu em si. Aí ele pensou, gente, o que eu fiz da minha vida? Às vezes a gente só se dá conta de que perdido estamos depois de um momento trágico. Quantas vezes eu já lidei isso na minha vida pastoral? Vou fazer 10 anos de ministério agora em janeiro. Quantas vezes já lidei isso, pastor? Eu saí, desviei, perdi, mas paguei um preço alto. Você já deve ter escutado isso de gente dizer isso. Porque às vezes a gente desvia da rota, e esse caminho que a gente toma, às vezes é doloroso, às vezes é cruel. Pastor, o senhor poderia dar exemplos de onde o desvio acontece? Eu posso te dar 4 exemplos.
Eu vou te dar 4 exemplos de onde a gente começa a se desviar. E é no final que eu vou te fazer uma pergunta, se você está dentro ou está fora. Se você não está desviado e se você está conectado com o eterno. Mas eu vou fazer essa pergunta no final. Depois de eu te dar 4 indícios de como que o desvio acontece. Primeiro, onde começamos a ficar desviado? No coração. Todo desvio do crente começa no coração. A Bíblia diz isso em Hebreus 3,12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós qualquer perverso de coração, incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Sabe o que Hebreus está dizendo? Cuide do coração, porque um coração incrédulo vai te afastar do Deus vivo. Agora, você concorda comigo que isso é fora o íntimo? Isso é algo que só a gente sabe, do nosso coração. Eu não posso analisar o teu, e nem você o meu. A gente analisa o nosso, porque é fora o íntimo. O coração, se não for dominado, a gente o perde. Por isso que eu preguei até na quarta passada, sobre o que Salomão nos disse: guarda o teu coração. Ô Salomão, por que eu tenho que guardar o meu coração? Porque se você não guardá-lo, você vai perdê-lo. E se você não guardá-lo, alguém vai tê-lo. Pode ser riqueza, pode ser alguma coisa, pode ser algo que te atrai. Se eu não guardar o meu coração, eu vou perdê-lo, e em perdendo, alguém vai tê-lo. E a Bíblia diz: por que eu tenho que guardá-lo? Porque dele procedem as fontes de vida. Pois é. Então, amados, atrás de todo coração duro sempre há um pecador não confesso. Eu já preguei aqui Salmo 51, onde Davi, depois de pecar e cometer o adultério e não se arrepender, nesse ínterim, até o arrependimento, ele chegou a dizer que ele perdeu a alegria da salvação. Ele disse: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele perdeu porque perdeu? Perdeu porque não confessou o pecado. Então, pecados não confessados geram em nós tristezas profundas, que é pior do que qualquer outra tristeza que a gente passa na vida. Onde que começa, amado? Começa no coração. Um coração ressentido, um coração cheio de ódio, um coração cheio de dor, mágoa. Este coração começa a se perder. E sabe, são sintomas de que a gente pode começar a se perder e a gente não percebe, porque não é aparente ainda. Está dentro. Só eu sei, ou não sei, mas está acontecendo. Dentro de mim, as pessoas não veem. Ninguém está vendo, exceto Deus. Pois é. Onde que começa? Uma pessoa se desviar. Esse desvio começa no coração. A minha pergunta que eu te faço é: como está o seu coração? E a gente começa a fazer um check-up no coração. Eu tenho alegria no culto, tenho prazer no culto, eu tenho prazer no louvor, eu tenho prazer na palavra, eu tenho prazer nesse tempo de comunhão com os irmãos, eu tenho prazer. Eu disse domingo e repito, amados, a gente pode, tudo que a gente faz na igreja, a gente pode fazer em casa. Você pode orar em casa, a gente ora aqui. A gente pode cantar em casa, a gente canta aqui. A gente pode ouvir a palavra em casa. Tudo a gente pode. Qual a razão então da gente reunir aqui? Primeiro, por obediência, porque Hebreus 10, 25 diz para a gente não deixar de congregar. É uma questão de obediência, beleza, mas eu posso fazer isso e fazer chateado, né? Eu venho, mas venho, não queria vir. Eu posso fazer, estou obedecendo, mas estou obedecendo triste. Mas eu posso fazer com alegria. Senhor, eu venho, mas eu venho com entusiasmo. Eu venho porque quando eu estou com os meus irmãos, eu sou renovado, eu sou fortalecido. Eu não sei você, mas quando eu estou nesse ambiente cristão, nesse ambiente onde crentes estão, eu saio renovado. Para mim é um upgrade na alma, é um elevador na vida. Eu sinto assim. Eu penso que você deve senti-lo também. Pois é. Mas onde que começa o desvio? Começa no coração. Guarde o seu coração. Aí vai para o segundo estágio, amados. Perceba que é crescente aqui, a nossa conversa. Começa aqui, né? Vai para o segundo estágio. O desvio vai acontecer agora, no segundo momento, nas palavras. O coração já se perdeu, mas ninguém sabe. Só que agora isso vai começar a se manifestar por aquilo que a gente fala.
A Bíblia diz, Mateus 12:34, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Mas cedo ou mais tarde, vai sair pela sua boca o que está aqui dentro. Se aqui dentro só pensa em futebol, mais cedo ou mais tarde você vai falar de futebol. Concorda ou não comigo? Se aqui dentro só pensa em café, mais cedo ou mais tarde a sua boca vai falar de café. Não tem jeito. Pois é, e se aqui dentro você tem Cristo, mais cedo ou mais tarde você vai falar dele. Eu não consigo admitir, para mim é inconcebível uma verdade dessa, de que um crente não consegue falar de Jesus. Um crente fala de Jesus. Um crente que tem Cristo no coração, sai da boca dele, é natural. Ele não se esforça para falar de Jesus, ele fala. E por que fala? Porque está dentro dele. A boca fala o que está cheio o coração está cheio de Cristo. Então mais cedo ou mais tarde ele fala de Cristo. É natural. Ele não tem que pregar, ele prega. Você entende? Eu não tenho que falar de Jesus para uma pessoa como se fosse um fardo. Ele fala porque é natural. É um estilo de vida, está no coração, está no peito dele. Mas o perdido começa a revelar o seu estado também pelas palavras. Aí você começa a ver a vida do sujeito, pelo que ele fala. Aí ele começa a contar piada, imoral. Ele começa a conversar com uns amigos, coisas que não é coisa de crente conversar. Ele começa, daqui a pouco, a xingar, falar palavrões, coisas torpes, e começa. Mas por que aqui só é um resultado daqui? Você consegue compreender? Aqui não é a causa é porque o coração está perdido. Aqui é uma manifestação, a boca é uma manifestação. Pois é. Ele começa a falar coisas sensuais, imorais, sem temor a Deus, fazendo piadinhas com coisas de Deus. Daqui a pouco ele está falando mal da igreja, daqui a pouco ele está falando mal dos líderes da igreja, daqui a pouco ele está falando mal dos irmãos da igreja, daqui a pouco ele está falando mal de Deus, porque revoltado com Deus ele fica. Tudo é um estágio que vai sendo crescente, verdade. Ele começa a ser crítico, ele critica todo mundo. Aí para ele ninguém presta, o prefeito nenhum presta, o vereador nenhum presta, presidente nenhum presta, pastor nenhum presta, líder de igreja nenhum presta, o louvor nenhum presta, o tetelestai vem, canta, não presta, vem a nova geração, não presta, se canta 2 hinos está ruim, se canta 3 está ruim, se canta 1 está ruim, se não canta está ruim, tudo está ruim. Mas ele não se deu conta, amados, que o problema dele é o coração dele. Ele começa a criticar os outros porque enganado ele está, porque o coração dele está perdido. Ele começa a criticar o outro. Você consegue compreender? Até o dia que, pela graça de Deus, ele começa a ver que a morte está, não é no outro, a morte está dentro dele. Esse é o segundo estágio. Começa no coração, vai para as palavras. Vamos para o terceiro estágio? O terceiro estágio de alguém que se desviou, vai para a aparência, vai para o vestuário. Como a pessoa se veste, como que a pessoa se porta, como que ela anda, como é que ela fala, qual que é a postura dela. Aquilo que se vê. Eu sei, eu defendo isso. Crente, não existe roupa de crente. Alguém da brinca, é a roupa pastoral. Não tem roupa pastoral. Aliás, na Bíblia, quem tinha roupa não foi aplaudido por Jesus, não. Quem tinha roupa eram os fariseus. Os fariseus tinham roupa de crente, vestiam-se como crente, e Jesus olhou para eles e falou assim: vocês são sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Sepulcro pintadinho por fora, mas por dentro é morte. Pois é, então isso não me atrai, isso não me encanta. Não existe roupa de crente. Agora, o crente se veste decentemente. Homens e mulheres. Aí vai um puxãozinho de orelha agora, pode? Para você que está aqui e quem está em casa. Puxãozinho de orelha. Seja você homem ou mulher, por favor, por amor a Cristo, por amor à palavra, por amor a Deus, veja que roupa você anda usando. Por favor. Eu te peço, se você não consegue fazer um diagnóstico, peça alguém que está próximo a você, que tem temor a Deus, para fazer esse diagnóstico. Você é casado? Peça seu marido para fazer um diagnóstico, moça. Peça sua mulher para fazer um diagnóstico. Eu estou decente ou eu estou indecente? Porque aos seus olhos pode ser que você esteja decente, mas aos olhos dos outros você está indecente. Então perceba uma coisa, mulher, eu te convoco
veja a sua roupa, veja se não está curta demais, veja se não está aparecendo demais. Pode aparecer, pode, para quem? Para o teu marido. Para o teu marido, às vezes você quer esconder. Para o teu marido que deveria ser revelado, tem que esconder. Para os outros, você esconde. Ajude os homens que querem ser santos a serem santos. Homem é por aquilo que vê. Se você tem que sentar e tem que começar a ficar puxando de um canto para o outro, se você tem que andar na rua, puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá, é porque não é roupa para você usar. É o terceiro estágio que você pode estar se perdendo. Ah, não tem importância. É triste você dizer isso, porque talvez você já esteja num nível de perdido, tão perdido está, que nem diagnóstico correto você consegue fazer. Então, uma dica pastoral: pergunte quem está com você na sua família. Estou decente, não estou? Porque a mulher não pensa como o homem pensa. Às vezes, para ela, ela olha, é natural, mas para o homem está sensual. E para o homem pecar é fácil. E vice-versa, porque homem, hoje nós estamos numa geração difícil. Os meninos fazem 14, 15 anos, quer ficar com o corpo assim, ó. Aí toma uns trem para engrossar braço, perna, aí quer vestir com as roupinhas toda coladinha. O teu corpo deve ser para glorificar a Deus, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, ele habita em ti. Ah, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é de Deus. Todo mundo não é de Deus, você que é, então você se comporta como filho de Deus. Eu lembro, amados, de Timóteo, quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, se vistam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosa. 2 palavrinhas eu destaco: modéstia e decência. Modéstia e decência. Pois é. Quando Pedro vai escrever a sua primeira carta, 3:3, ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior. É interessante isso, né? Nosso mundo, falar o que eu estou falando aqui é na contramão, porque o mundo é exterior que manda. Aparenta ser, mesmo que você não seja. Tem aparência de, mesmo que por dentro seja o caos. Aparenta estar bem. O mundo manda isso, beleza. Mas a Bíblia não manda não. A Bíblia diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, endereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Para a sociedade o valor é o que aparece, para Deus é o que não aparece, é o que está lá dentro. Pois é. Aí vai para o 4º estágio, e aqui é o último, aqui já é o cruel. Primeiro começa no coração, de quem se perde, depois vai para a boca, é o que ele começa a falar, daqui a pouco é o que ele veste, agora são posturas, são hábitos, é o último estágio e o pior deles. O sujeito, ele começa a ter hábito de ímpio. O que é hábito de ímpio? Faz aquilo que ímpio faz sem temor a Deus, mas para ele é natural. Fofoca, natural, isso não é pecado não. Alguém escreveu, e eu concordo, que hoje os dedos teclam o que o coração está cheio. Você vai para a rede social, é cruel, amados, é cruel. E eu louvo a Deus que tem uma turma aqui que não é dessa onda de estar lá, mas quem está nas redes sociais hoje vê coisas cruéis. É gente sem um pingo de amor pelo próximo que estão teclando coisas, mas o problema não é o próximo, o problema é o coração, que diante de uma tela e de um teclado, ou de um celular, se revela. Pois é. Vai para o hábito. A Bíblia diz em Romanos 1:28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Pois é. O sujeito começa a conviver com ímpios, sem reserva nenhuma. Não é que a gente não pode ter amigos e relacionamentos com ímpios, de amizade. Podemos. Agora,
a gente começa a ter relacionamentos com o ímpio sem reserva. O que ele faz, faço. Não sou eu quem influencio, é ele quem me influencia. Segundo, a gente começa a frequentar lugares que a gente jamais imaginou. Eu lembro aqui, estou lembrando de Sansão, você lembra? Sansão, ela era consagrado, nazireu, consagrado desde o ventre, mas daqui a pouco Sansão está deitado no colo de uma mulher, daqui a pouco ele está com uma prostituta, daqui a pouco ele está perdido. Veja você, consagrado, mas perdido. Daqui a pouco ele está em escândalos, ele se envolve com trapaças, ele está em situações que crente não devia estar nunca. Mas aqui não é aqui não é a causa, aqui é o resultado, porque tudo começou lá no coração. Foi para a boca, foi para a veste, agora virou hábito, virou prática. Aí eu queria te dar, amados, uma palavra para que isso não aconteça com você. Primeiro, qual é a sua condição hoje? Eu te fiz aquela pergunta no início para você responder agora. Hoje você diria que você está desviado ou não? Hoje você diria que você está perdido ou não dentro da igreja? A minha oração é que nenhum de nós possamos estar perdidos dentro da igreja. Porque se o meu coração está perdido, eu faço coisas que membros de igreja fazem, eu canto como crentes cantam, eu louvo como crentes louvam, eu adoro como crentes adoram, mas eu estou perdido, porque o coração já se perdeu. Pois é. Identifica a sua condição hoje, faz um exame no seu coração. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu queria trabalhar nessa noite preventivamente, para você não se perder. Faça uma análise. Ô Senhor, eu estou sentindo que o meu coração está ficando muito crítico, eu estou ficando rabugento, estou ficando grosso, estou ficando, sabe, um cara difícil, uma mulher complicada. Hoje você reconheceu a sua causa. Segundo, ore a Deus pedindo a graça para você não se perder. Ore a Deus e fala: ô Pai, o meu coração está desvirtuando, o meu coração está tomando rotas que não te agradam, eu sei que convertido continuo, eu sei que salvo continuo, mas eu estou começando a andar por caminhos que desagradam o Senhor. Ô Senhor, me segura pela mão, faz retomar ao caminho, me põe de novo no eixo, me faça voltar novamente. Eu não quero desviar, eu não quero me perder, eu quero continuar no centro da tua vontade. Então, primeiro, identifica a sua condição. Segundo, ore a Deus. Dependendo do seu diagnóstico, ore a Deus, fala: Senhor, eu quero voltar, eu quero estar de volta, eu quero estar na tua vontade, fazer a tua vontade. E por último, eu diria a você o seguinte: arrependa-se, se porventura você se desviou. De repente você está conservando uma vida de pecado em alguma área, não confessando e não lutando para abandoná-lo. Hoje eu queria falar para você: arrependa-se, amado, arrependa-se, porque se você perder o coração, daqui a pouco a sua fala está perdida, daqui a pouco a sua veste está perdida, daqui a pouco os seus hábitos estão perdidos, mas ainda bem que você, nas mãos de Deus, nunca estará perdido. Não há homem e mulher perdido o suficiente que Cristo não possa resgatá-lo e colocar de volta no eixo. Louvado seja Deus por isso. Então eu digo a você: arrependa-se e volte, corra para Jesus, porque Ele quer que você esteja encontrado dentro da igreja e não desviado. Ele quer que você esteja aqui mais vivo do que vivo. Ele quer que você esteja aqui inteiramente, integralmente, totalmente nas mãos dEle. Por quê, pastor? Porque um coração nas mãos dEle é um vaso que Ele pode usar para a glória dEle e para a edificação do corpo dEle espalhado na face da terra. Portanto, não se perde não, irmão, não fica perdido não. Hoje é o tempo de você continuar, permanecer, voltar para os caminhos do Senhor e colocar o seu GPS de volta. Olha, aqui é o caminho certo. De repente eu estou falando para gente que abandonou a igreja, passou por aqui, está ouvindo essa mensagem. Deixa eu te dar uma palavra: volta, amado. Volta para a sua igreja, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure aquela turma que antes estava contigo, procure. Ah, mas me feriram. Pois é, mas no reino de Deus a gente fere, a gente é ferido. Nós ferimos o Senhor, Ele nos perdoou. Então, se Ele nos perdoa, a gente pode também perdoar qualquer pessoa, a qualquer coisa. O mais interessado na sua volta é o Senhor Jesus. Então volte, arrume a sua vida, ajeite as coisas e volte, que eu tenho certeza que perdido não é bom ficar.
é melhor ficar no centro da vontade de Deus. E este é o plano de Deus para a sua vida e o plano de Deus para a minha vida. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Pai, nós oramos.